convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele se entender como pecador e compreender o que é a obra vicária da cruz e ter o sentido revelado. Aí esse homem, de uma hora para outra, Jesus não precisa fazer muito esforço. Às vezes a gente quer fazer muito esforço e Jesus está dizendo, não, basta só um toque, uma palavra, um ato meu, um gesto meu, e tudo se faz e tudo se desfaz também. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa igual Marta, ansiosa, agitada de um lado para o outro. Lucas capítulo 10. Só que na multidão das coisas que ela tentava fazer para agradar Jesus, ela estava fugindo, ela estava se perdendo, enquanto a sua irmã Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. E aí Marta vai ainda brigar com Jesus. Senhor, não te incomodas que eu tanto trabalho e minha irmã fica aí sentada? Como quem diz, ela está aí só para disfarçar e não trabalhar junto comigo. Não é verdade? Mas só que Marta está esperando que Jesus vai dar uma resposta que agrade a ela. É mesmo, Maria, levanta e depois você volta para me ouvir e vai ajudar a sua irmã. Não! Jesus vai dizer, a sua irmã escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Marta, tu está ansiosa, agitada para um lado e para o outro, fazendo tantas coisas, sendo que uma só que importa. E a tua irmã escolheu. Que parte que importa? Às vezes a gente pensa que nós é que estamos aqui para servir um banquete para Cristo. Era o que Marta estava fazendo. Ia lá e preparava tudo e trazia para Jesus e para o discípulo. Ia lá e ficava correndo, trazendo tudo. Enquanto na verdade Jesus era que estava servindo Maria com um banquete do céu. Aleluia. E ele estava querendo era que Marta também entendesse. Vem aqui, se aquieta também aos meus pés, porque eu vou pacificar o teu coração. Marta, você está andando para um lado e para o outro é para poder esconder e disfarçar tua ansiedade, tuas agonias. Às vezes a gente produz muito exatamente para fugir daquilo que a gente sabe que precisa enfrentar. Às vezes a gente está diante da realidade, só que a gente quer correr dela. Aí, o que a gente faz para escapar? Uma coisa é necessária, mas como a gente quer fugir daquela coisa, a gente entra em um montão de atividade exatamente para não ter nem tempo para pensar naquilo. Aí parece que a gente está produzindo muito, mas quem disse que produzir muito é sempre eficiente porque está fazendo demais? Às vezes o muito trabalho é muito enfado desnecessário. E aí, Marta, ela está assim, ó, agitada. Não, mas é para o Senhor. Eu estou acabando com a minha vida, mas é para o Senhor. Eu estou aqui me destruindo, mas é para o Senhor. Quem disse que o Senhor tinha pedido isso a ela? Ele não pediu nada. Ele entrou na casa e ele era amigo daquela família, ele os amava. E aí Marta, às vezes, também querendo impressionar, produzir mais do que os irmãos. Sendo que ela estava vivendo uma fuga dela mesma. E aí Maria, que estava aos pés do Senhor recebendo a sua palavra, sendo pacificada, sendo aquietada, estava ali se alimentando do que era melhor, recebendo a porção do alimento do Senhor para a vida dela. Olha que interessante. Eu vou encerrar essa reflexão e a gente vai dar continuidade, tá? Com algumas oportunidades aqui. Esse Natanael, ele é tocado e um ato de Jesus faz ele mudar o discurso. Eu estou falando isso aqui porque pode ser que tenha alguém que você ama, alguém que você conhece, que você quer também que venha para Cristo, mas aí você olha e parece que as coisas estão piores com o passar do tempo. Aí às vezes lá fora vão dizer, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A gente vai dizer, quanto mais eu oro, mais provação se levanta, né? Só que tem coisas que parece que estão piorando, só que o Senhor é poderoso para que uma palavra, um toque, Ele muda o quadro. Perseveremos em oração, acreditando. Natanael, que antes está dizendo, de Nazaré vai vir alguém, Jesus não gastou mais de um minuto para a chave dele virar e ele dizer, tu és o Rei, tu és o Cristo, tu és o Mestre, tu és o Filho de Deus. Homem nenhum pode fazer isso na vida de outro homem. A confissão de Natanael não foi dos lábios, da boca para fora. Foi algo que veio do intrínseco, da alma, do profundo. E só o Espírito Santo que está aqui no nosso meio é que pode fazer isso na vida de alguém. Foi Ele que fez isso na minha e na tua vida. E é Ele o mesmo que pode ainda fazer na vida de muitos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
Assim também com Maria. Uma palavra aquietando Maria. Mas Marta está no mesmo ambiente ansiosa. Porque às vezes a gente pode estar no mesmo ambiente, mas dependendo, um está recebendo a palavra e sendo pacificado, enquanto o outro pode estar ainda disperso, com uma multidão de pensamentos, porque o dia é corrido, as demandas são muitas, as lutas são grandes, as preocupações são abundantes, e às vezes você está num ambiente como esse, onde a gente está cultuando ao Senhor e falando da sua palavra, e os pensamentos estão rodando 300 km por segundo, você está indo com uma velocidade da luz, 300.000 km por segundo, e aí daqui a pouco você pode pescar uma palavra, mas outra se perde. Só que nessa noite, em nome de Jesus, você não saiu de onde você veio, da sua casa, você trabalhou, você se cansou hoje. Tantos aqui estavam em realidades diferentes. Você não parou alguns minutos, algumas horas do seu dia para estar na presença de Deus, ouvindo a palavra, para você deixar essa semente se perder. Não! Estamos aqui simples, começando hoje nesse trabalho. É luta, às vezes mas o foco não se perdeu, que é Jesus sendo adorado e a palavra dele fazendo vida ser gerada em nossos corações. E nós vamos hoje ser pacificados. As ansiedades não vão prevalecer. O Senhor vai nos trazer para o eixo do seu equilíbrio. E basta um estalar de dedos para a chave virar e a nossa realidade ser outra. Ele vai glorificar a presença dele diante dos nossos olhos e vai fazer ter sentido na nossa alma a sua voz. Você acredita nisso? Então glorifique a Jesus. Aleluia. E com essa volta toda, a gente lembra de quem? De Bartimeu. Enquanto estão dizendo, é Jesus o Nazareno, aquele homem que era cego ou que estava cego porque tinha perdido a vista, ele estava enxergando mais do que aquela multidão, porque estão dizendo para ele, é Jesus de Nazaré, mas ele vai muito mais além. Ele fala, é Jesus o filho de Davi. Enquanto os homens estão dizendo, é só Jesus, o filho de José, o carpinteiro, ele está dizendo, não, é o enviado da promessa, é o Messias, é o Cristo. Enquanto a multidão está dizendo, ele até opera, ele faz os milagres, eu estou andando atrás dele para ver se eu consigo encher minha barriga também, porque era isso que o povo queria. Eu quero a minha farinha também, eu quero o meu pirão, eu quero o meu milagre, eu quero me saciar. Ele é um mágico, ele tem um poder aí que ele me atende também, ele fez isso com aquilo, ele fez isso com aquilo, mas não queriam segui-lo porque ele era. E quando ele foi falar, a vontade mesmo do meu Pai é que você seja co-participante, comendo da minha carne, bebendo do meu sangue. Eu é que sou essa ceia. E essa palavra é dura demais. Todo mundo foi embora em João 6. Aí ele vai dizer para os apóstolos, para os discípulos, né? E vocês também não vão? E qual é a resposta de Pedro? Para onde iremos nós? Você sabe que tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a vida eterna. Eu desafio alguém me mostrar que está escrito para onde iremos. Pode abrir todo mundo, João 6. Para quem iremos? Eu diz assim, na tua Bíblia tiver para onde iremos. Está escrito para quem iremos. João capítulo 6. Já começamos a aprender coisas nessa noite. João capítulo 6. Detalhes fazem a diferença, gente. João capítulo de número 6. Já lá para depois do verso 60, com certeza. 68. 68, não é isso? Senhor, para quem iremos? Opa! Tá para onde ou tá para quem? Para quem? Aí voa uma folha aí, ó. Um varão que monta muito sermão. Para quem iremos nós? É do irmão Feliberto. João 6,68. 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Não é aonde iremos. Mais alguém achou aí? João 6,68? Para quem? É igual outra coisa. João 14,6. Muita gente fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ninguém vem, como a irmã falou. Porque se eu falo ninguém vai, Jesus está dizendo ninguém vai, o Pai está fora do Filho? Se o Pai e o Filho são ainda, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Deus estava em Cristo. Deus e Cristo são um só. Então aqui faz toda a diferença. Para onde eu vou não é para quem iremos. Porque não importa para que lugar eu vá. Se atua, por isso que na sequência ele fala: tu
tens palavra de vida eterna. Não é o que está aí? Tu, ele está falando da pessoa. Para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Aí lembra de Moisés, como a gente orou aqui. Adianta enviar o anjo, a vitória, se tu não estiver no nosso meio? Êxodo 33. Aí, ó, Bartimeu, ele está gritando: Jesus, Messias, tem misericórdia de mim. Você acha que a voz de um homem que incomodou uma multidão, pense você na cena, quem andava atrás de Jesus não era pouca gente, eram milhares de pessoas, atravessando de cidade em cidade. Você acha que um homem assentado no meio fio, uma voz vai gritar: Jesus, filho de Davi, e uma multidão que está marchando como um tropel de multidão, como diz Lucas, capítulo 19, 18, antes de Zaqueu, final do Lucas 18, ou seja, era uma marcha forte, e multidão não vem calada, todo mundo quieto, o povo vem gritando, vem falando, vem bafafá, eu quero meu milagre. Você acha que a voz de um homem, o texto diz que ele clamava e o povo mandava ele calar a boca? Cala a boca, cala a boca, repreende. Mas quanto mais repreendiam, o que a palavra diz? Mais ele clamava. Agora eu te pergunto, você acha que a voz de um homem vai incomodar uma multidão só porque ele gritou? Será que o volume em decibéis da voz dele era maior que o barulho que a multidão toda fazia? Então o que foi que incomodou aquela multidão? Hã? Por isso que eu falei, a nossa voz aqui no mundo físico pode chegar daqui a ali só, mas no mundo espiritual ela pode estar incomodando multidões. Porque no mundo espiritual o volume é diferente. O toque da mulher do fluxo de sangue não era igual de todo mundo. A multidão te aperta e te oprime, aí tu pergunta quem te tocou, sim ou não? Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Todo mundo estava tocando, mas Jesus falou: não, um toque aí foi diferente. Todo mundo estava gritando, mas o mundo espiritual estava dizendo: mas um clamor aí, aquele cego ali está com um clamor diferente. Aí a multidão começa a repreender. Você acha que é só a multidão ou tem algo por trás e maior do que a multidão física? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então o mundo espiritual está usando a multidão para dizer: cala a boca, porque teu milagre tu não vai receber. E Jesus está passando e está indo embora. Se Bartimeu não consegue um milagre naquela hora, Jesus dali foi seguindo para Jerusalém, foi para a cruz, morreu, e Bartimeu talvez nunca mais veria aquela presença passando diante dele. Tudo bem, ele podia ser alcançado pelo evangelismo dos apóstolos mais à frente, mas quem garante? Ali estava o próprio Jesus, o próprio passando. Olha o privilégio que ele ia perder. Porque tudo bem, ele podia ser alcançado por outros, mas imagine você ter tido o privilégio de ser pelo próprio Jesus e perder essa chance, meu Deus do céu. Aí mandava ele. Eu estou falando com alguém aqui em nome de Jesus que tem coisa que você está clamando e está começando já a ficar desanimado porque tem uma multidão se levantando contra você. Mesmo quando não tem ninguém falando nada, o mundo espiritual, ele sabe que Deus atende ainda clamor com fé. E por isso que a luta, você às vezes, por que eu passo por isso? É porque o inimigo sabe que a potência que Deus tem através da tua vida é grande. Ele já contemplou quanto livramento, quantas chances, o quanto Jesus te ama. E ele sabe o quanto Jesus pode te usar. Então não é à toa que o mundo espiritual se levanta. Então faça como Bartimeu. Se você clamou, o mundo se levantou contra ti, clame ainda mais, porque a sua fé vai fazer Jesus parar e te atender. Porque quando Jesus ouve a insistência, a persistência de Bartimeu, o que ele fala? Para aí. Traga ele, chame-o. Aí a mesma multidão que estava dizendo cala a boca, cego, foi o quê? Chegou até ele e disse: venha, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Uau! A sua perseverança vai ser testemunho até para quem antes não estava querendo. Estava até sendo usado, muitas vezes nem sabia, tem nem noção, mas está sendo instrumento. Mas se você não parar, você que vai influenciar os outros. É você que é sal, é você que é luz. Se Deus te levantou é porque Ele viu algo, Ele sabe. E você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque as trevas estão aí, o mundo jaz no maligno. Mas a terra também está cheia da glória do Senhor. E eu e você fomos levantados. Porque eu não sei, é só uma explicação. Misericórdia, bondade, graça, amor unilateral de Deus. Porque não temos nada para oferecer a Ele. Faça a tua oração, o teu clamor,
prevalecer. O mundo espiritual vai se levantar. Você vai estar com vontade, mas aí você vai daqui a pouco estar desanimado. Por quê? Nós somos assim, ó, voláteis. A gente quer, aí agora já não quer mais. Estava empolgado, aí agora... Por quê? Isso é empolgação. Só que a fé, ela é firme fundamento. Tá ruim, é fé que prevalece. Estou desanimado, mas não é o desânimo que me guia, é fé que me guia. O justo vive pela fé. Se você viver pela volatilidade, se você viver pelo fluxo, se você viver pela circunstância, se você viver pela emoção, não vai conseguir. Você vai ficar oscilante sempre. Mas quanto mais cresce, quanto mais você persevera, mais você vai ganhando firmamento sólido. E aí você vai rompendo todas as coisas pela fé. Então, fique com esses exemplos da palavra. Nós ainda vamos continuar. Quero chamar o irmão Azevedo, meu querido amigo, com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Esse aqui está mais alto, né? Ei. Fica à vontade, Deus abençoe. Deus é bom, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? E Deus. As irmãs estavam louvando, comecei a louvar junto com elas, né, bebê? Minha esposa até escutou, mas... De vez em quando eu parava para respirar, que eu não respiro pelo nariz, 2 cirurgias já. Né, pastor? Mas 12 acidentes de moto, capotei com o carro, eu e bebê descemos a Serra das Araras com a carreta sem freio. Pergunta ela como é que eu tava. Calmo. Senhor, preciso de um lugar para parar a carreta. Lá na frente, Deus me deu um baú. Falei, bebê, vem aqui para trás. Nós entramos dentro do baú, a carreta deu PT, não se machucamos nada. Em 2019 eu caí de 4,5 metros, 3 traumatismos no crânio, estourei o tímpano. Uma semana depois o Gugu do SBT caiu de 4 metros e morreu. Esses são os milagres que Deus tem. A mensagem que eu vou deixar para os irmãos é livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação, e o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias, todos sabem, ele era o provador do rei. A Bíblia diz que quando ele acabou de ouvir isso, ele começou a chorar, sofrer, que era o povo dele. Então, nas orações, Deus ouviu Neemias. Só que o rei não estava ali, irmãos. Sabe? Eu fiz um estudo, pastor Saulo. O rei não estava naquela hora que os irmãos de Neemias falaram para ele. O rei não estava no castelo. Estava em outro castelo. Por causa do inverno, do verão. 4 meses depois que Neemias soube da notícia, é que ele foi estar com o rei. Você imagina Neemias sabendo como estava o povo cativo, os muros derrubados, as portas de Jerusalém incendiada. 4 meses Neemias orando, jejuando, clamando, e nada acontecia porque o rei não estava naquele castelo, até que o rei apareceu. Neemias estava como? Ele só provava as coisas para o rei. Então Neemias estava na zona de conforto. Ele tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu lá? Não. Ele estava lá, provava, passava por rei, tinha uma vida confortável. Se tinha esposa, filhos, também tinham. Mas ele se compadeceu
com os seus. Ele saiu da sua zona de conforto. Na mesma hora que seu irmão falou o que estava acontecendo, ele disse: não pode acontecer. Eu não posso estar aqui servindo ao rei e os meus irmãos, filhos do mesmo Deus que eu sou e que eles são, estando nas condições que eles estão. Eu não posso. O que ele fez? Ele virou a chave, pastor. Igual eu falei ontem. Ele virou a chave da mente dele. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Ah, mas Deus vai resolver. Deus vai dar o jeito dele. Mas quando você se levanta para fazer as coisas que você acha que Deus vai mandar alguém fazer, Deus vai usar você. Aí acontece esse livramento, acontece essas curas, os pedidos que você faz e Deus ouve. Ninguém entende, mas é você que saiu da zona de conforto, igual Neemias, para fazer aquilo que as pessoas acham que outros têm que fazer. Então somos nós. Aleluia. Nós temos que fazer que essas cadeiras estejam cheias. Glória a Deus. Que lá fora tem o povo de Jerusalém que está com o muro derrubado, com as portas queimadas, está no cativeiro, mas precisa de nós. Nós somos os Neemias de hoje. Verdade, Jesus. Deus precisa de nós. Ah, irmão, mas o vizinho pode ir, o outro irmão pode ir. Tá bom, mas se você se levantar, da mesma forma que você vai se levantar por aqueles que estão lá fora, Deus vai se levantar para cada um de nós. Glória a Deus. Eu tenho como exemplo Josué. Sempre falo de Josué. 40 anos servindo Moisés, 40 anos. E Deus ali, ó, observando. Nunca murmurava, nunca reclamava. Até que ele chegou para Moisés, ó, impõe a mão sobre Josué, que sobre ele estava o Espírito. A Bíblia diz que ele parou o sol. E a Bíblia fala também que foi a única vez, até aquele momento, que Deus ouviu, fez o que um homem pediu. Que até então Deus mandava, faz isso e aquilo. Quem era Josué? Era servo. Não era profeta, era servo. Fez o sol parar e foi a primeira vez que Deus agiu no pedido de um homem. A diferença é Deus? Não, Deus é imutável. O mesmo Deus da época de Josué é o mesmo de hoje. A diferença é o povo. Temos que virar nossa chave, nossa mente. Temos que ser igual Josué, temos que ser igual Neemias. Tem gente lá fora com os muros derrubados, com as portas queimadas. Temos que encher essas cadeiras. Temos que botar mais cadeiras. É isso que Deus quer. Eu sempre falo, pastor, sobre rastro. Quando chegar no céu, qual o rastro que eu quero que Deus veja da minha vida? Rastro é o que você deixou, tá, gente? Não é coisa ruim. Qual o rastro? O céu vai olhar, ó, aquela pessoa ali, ó, ele trouxe. Aquele ali, ele curou. É isso que nós precisamos. Eu fechei minha loja, eu estou cheio de dor. Eu falei com a minha esposa, vamos. Aleluia. Eu tenho 9 hernias de disco. Eu penso, dói. Eu ando, dói. Eu só respiro pela boca. Minha esposa sabe. Ela vai dormir, eu fico calma. Depois eu vou, ela vai deitar. Eu espero, que hoje eu estou com dor na coluna. No outro dia, espera que eu estou com dor na coluna e falta de ar. Eu só durmo depois que o sono está maior do que minha dor e minha falta de ar. Mas eu falei para Deus, desistir jamais. Aleluia. Porque quando chegar lá em cima, pelo menos uma coisa eu quero que o Senhor fale. Olha, ele fez isso aqui para mim. Glória a Deus. Claro que eu quero muito mais. Para isso, temos que sair da nossa zona de conforto. Já saímos, estamos aqui. Aleluia. Já fizemos a primeira coisa que Neemias fez. Saímos da zona de conforto. Agora temos que continuar o que ele fez também. E buscar aqueles que estão lá fora, precisando. Amém. Isso é que eu deixo para a igreja. E agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Que reflexão maravilhosa. Deus é fiel. Nós vamos seguir com algumas reflexões, mas vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos fazer sem caixa, vamos fazer a capela, vamos fazer o volume como Bartimeu, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Deus é fiel. Quem souber, quem puder, ajude. Vamos louvar ao Senhor com toda alegria, com toda intensidade, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim, ó: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Quem souber, cante com força. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Enche-se de adoração e declare: és fiel. És fiel em todo tempo, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz, sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na vontade de Deus. Para o mundo espiritual ouvir a sua fé, és fiel em todo tempo, Deus Santo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tens, sem murmurar isso aí, eu cantarei da bondade. É Ele, Azevedo, que te sustenta. Tu és fiel em todo tempo. Obrigado, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti, tudo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare:
perca a oportunidade? Em nome de Jesus? Não? Amém. Eu sei que não pode deixar a oportunidade de passar, mas... Não, mas fica à vontade, mano, tá? Vou chamar aqui a nossa irmã, Ivana Siene, vem. Hã? Tem vergonha? Deixa Deus te usar, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus quer falar alguma coisa, nem que seja um verso. Deus quer te usar. Olha que coisa, eu nem insisti, hein, mas contigo eu estou incomodado para insistir. Né? Deus não faz acepção de pessoa, mas aqui tem um negócio que está me incomodando, que ela vai falar alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que é, eu só sei que deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Santo. Glória a Deus. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim senão ao Pai. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Essa palavra que ela trouxe está lá em João 6. Exatamente no contexto que a gente está falando, sabe de quê? De quando o povo, tendo tudo para seguir a Jesus por quem ele é e não pelo que ele faz, deixa claro que não quer quem ele é. Mas ele está dizendo: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus te usou, porque lembra que eu falei que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Mas o mesmo Jesus disse: ninguém também pode vir a mim se o Pai não o trouxer a mim. Está entendendo isso? Então, é um conjunto, o Pai e o Filho e a vida de cada um de nós. É ele dizendo: você e eu não chegamos a Jesus porque a gente quis, não foi vontade própria. Já foi o próprio Senhor que nos atraiu. E quando a gente chega até Cristo, a gente acessa o Santo dos Santos, a plenitude da vontade do Pai para a nossa vida e recebemos toda a sua herança. É isso mesmo, a simples leitura do Evangelho, o Evangelho fala por si só. Deixa Deus te usar e deixa esse Espírito que está na tua vida, que é o Espírito Santo do amor de Deus, que você ama a obra de Cristo, você tem prazer no Senhor, do seu jeito, não importa o que possam falar, o que possam dizer, mas você é uma serva de Deus abençoada. Eu tenho certeza, do teu jeito, e Deus tem o tempo dele para todas as coisas, apenas se permita. Deus, ele fala de forma simples, suave, e pode falar também no trovão e na tempestade. Tem uns que ele pode usar de forma mais extrovertida, explosiva, essa de cada um. Mas ele também fala na brisa suave na caverna de Elias. Ele fala também com expressões até inexpressíveis, indefiníveis, inefáveis. Às vezes a gente não consegue definir o que ele fala e nem ouvir com voz audível, porque ele fala lá dentro do íntimo de cada um. Deixa Deus te usar sempre, tá bom? Espero que a irmã não fique chateada, tá bom? Mas foi bênção essa leitura. A gente tem que entender o seguinte: Deus nos atraiu para Ele. Olha que a gente começou orando isso. Deus nos atraiu. A gente não foi por vontade própria que a gente chegou a Jesus. É verdade. Agora, o que Ele viu na gente? Eu não sei, é misericórdia, é bondade. E aí a gente tendo consciência disso, vamos fazer o que foi dito pelo Azevedo. Aleluia. Ser instrumento de bênção para a vida de mais e mais pessoas. Amém? Irmão Manel, vai deixar alguma saudação para a gente aí da parte de Deus? Amém. Glória a Deus, aleluia. Salve a vida, Pai do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar o hino 225? Tá? Quem tiver e puder me ajudar. Amém, aleluia. Qual o número, perdão? Qual é o número? 225. 225. Tá cantando com a filha? Eu vim com fervente oração, mas mudei. Amém. Quem mudou foi Deus. É. Mistério, né? Mistério. Aleluia. Deus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue.
ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutando com o Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. O Evangelho proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Você pode fazer essa oração, Val, para a gente ir para a palavra? Uma oração ali para a gente, por nós, né? Junto conosco. Nosso irmão Diácono Edival. Deus abençoe. Valente da obra do Senhor. Amém. Homem de Deus que... Queria saudar os irmãos, papai, do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estamos reunidos, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor, que liberta, transforma, Senhor. Basta chegar, Senhor. Basta a gente plantar, Pai, a semente, Pai, no coração. Precisamos, Senhor, ser sal, ser luz, Pai, no meio, Pai, dessas coisas, Pai, que acontecem, Pai. Está escrito, Senhor. Mas o Senhor nunca falha. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, Pai. Aquele que adora o Pai em verdade e em espírito, Pai. O Senhor toma a vida de cada um, Pai. Toma, Senhor, a vida, Pai, do vizinho, Pai, da frente, de trás, do lado, Senhor. Toma, Senhor, milópolis nas Tuas mãos, Senhor. E precisamos orar mais, Senhor, para que aqueles que estão precisando, Senhor, de uma palavra, Senhor, possa se achegar, Pai, possa conhecer, Pai. Como aquela mulher, Pai, que o Senhor pediu água a ela, Senhor. E o Senhor deu água a ela da vida, Pai. Uma água que transforma, Senhor. As oportunidades, Senhor, foram aqui, Pai. O Senhor falou no meu coração, Pai. Toma, Senhor, a palavra que vai ser, Pai, através do Teu Filho, Pai. Fala aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos abrir Mateus capítulo 1. Mateus capítulo de número 1. Vocês concordam, enquanto vocês vão aí encontrando, vocês concordam que o que há de mais importante para a vida do cristão é se esmerar em estudar sobre Cristo? Sim ou não?
Sim. Então, aonde a gente na Bíblia pode ver de fato a vida de Jesus, os atos de Jesus, os ensinos de Jesus, aonde está isso na Bíblia? Os evangelhos. Nos evangelhos. Então, a nossa proposta aqui é podermos estudar de forma sequencial os evangelhos. Porque o cristão, às vezes, ele peca muito, porque tudo bem, a gente tem que estudar a Bíblia inteira, a gente tem pregação na Bíblia inteira, sendo que sempre tem que apontar para Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base. Se você a sua mensagem do centro não é Cristo, não conclui com Cristo, às vezes é muito Davi, muito Gideão, muito Sansão, muito Abraão e Jesus, não é? Então a gente não pode entrar nessa. São homens e mulheres de Deus, histórias reais, que a gente vai pregar sobre aquilo. Mas toda a Bíblia aponta para Cristo. E a gente precisa se aprofundar mais e mais nos evangelhos, na nova aliança, porque a partir dela é que você pode também ter o verdadeiro entendimento para depois ler toda a Escritura. Mateus capítulo 1, são 89 capítulos, de Mateus 1 a João 21. E a gente está propondo isso, pregar esse evangelho, tá? Do início ao fim. Quando eu digo início ao fim, de Mateus 1 a João 21. Vamos lá? Vocês encontraram? Amém. Amém. Mateus 1 diz assim, ó: livro da geração ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, vamos nos atentar para a seguinte questão. Esse evangelho aqui, segundo Mateus, Mateus foi um dos 12 que Jesus chamou para o apostolado. No próprio evangelho segundo Mateus, se você for lá em Mateus 9, tá? Os irmãos que quiserem ir, vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9:9 diz assim, ó: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega ou coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No capítulo 10, vê só, versículo 3. O nome de quem que está lá? Mateus 10, verso 3. Os irmãos que quiserem anotar, marcar, fica à vontade. Acho que até é importante para quem assim deseja fazer, fica à vontade, tá? Mateus, o publicano. Veja que o texto faz a questão de destacar a função que ele tinha antes de deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Então esse Mateus, que era chamado antes de Levi, filho de Alfeu, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E naqueles dias, o que fazia um cobrador de impostos? Ele exatamente estava ali recolhendo dos judeus todas aquelas taxas. E aí os judeus não gostavam, porque eram próprios judeus trabalhando para Roma, recolhendo dinheiro dos seus irmãos de pátria. Então os judeus não gostavam, viam aqueles homens como traidores. Poxa, vocês trabalham para Roma, explorando seus próprios irmãos? E aí, Jesus está lá na Galileia, em Cafarnaum, onde ele atuou muito, onde ele morou bastante tempo. E ele passa nessa alfândega, nessa coletoria, e lá está esse homem, que é o principal ali, uma referência. Olha isso. É o Espírito Santo. Quantas palavras Jesus disse? Uma. Ele só falou? Segue-me, siga-me. Lembra de Natanael? Uma palavra no íntimo, que foi lá dentro dele, a chave virou. Uma palavra agora para Mateus. Você consegue entender a posição que esse homem tinha? Ele trabalhava para o Império Romano, não era qualquer coisa. E ele não podia sair de qualquer jeito. Não é simplesmente, vou sair da minha empresa hoje. Ele tem que prestar contas. Ele está debaixo do domínio de César. E tem todo aquele reinado herodiano, todas aquelas tetrarquias, todos aqueles poderes. E ele simplesmente ouvindo Jesus dizer, segue-me, ele deixa tudo. Gente, se passa qualquer outra pessoa e diz, segue-me, será que ele faria isso? Tô passando lá, fala, levanta daí, vem andar comigo. Será que ele ia fazer isso contigo?
A voz de Jesus faz o que nenhuma outra voz faz. Amém. Porque aquele homem é incrível. Ele não está esperando, não está nada programado, ele está na função dele, mas uma palavra vinda da boca do Senhor fala o que a gente não entende. No mundo físico, o segue-me não tem expressão nenhuma de força. Ele só disse para alguém: vem atrás de mim. E ele simplesmente foi e deixou tudo para trás sem querer saber de nada. Eu estou dizendo para você que no mundo espiritual, aquilo que está na direção do Senhor brada e rompe grilhões. Às vezes uma palavra simples que para o mundo natural não... isso é só uma palavra simples. Mas se ela vem na hora certa, na direção do Espírito, sendo guiada por Deus para cumprir um propósito do Senhor, é aquela palavra que vai transformar e vai mudar todo o quadro da vida de alguém. Aleluia. Esse é o Jesus que a gente serve. Ele não mudou. Então esse Mateus agora, ele passa a ser dos que andam com Jesus. Quando passa mais ou menos 25 a 30 anos, os apóstolos, eles foram com a tradição oral, ensinando a palavra, uns 30, 40 anos ainda. Mas só que enquanto isso, também alguns foram tomando nota. Né? É comum a tradição apontar que Marcos é o primeiro dos evangelhos. Mesma cronologia começando por Mateus, mas também tem eruditos que defendem que Mateus tenha sido. Acontece por volta do ano 60 já, quase 30 anos depois da crucificação. Por que é importante o Novo Testamento começar com Mateus? Porque é diferente dos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque eles procuram mostrar uma ótica parecida, ainda que com detalhes diferentes, mas mostrando ali os assuntos, né, os ocorridos. Só que Mateus, ele é mais efusivo, ele é mais enfático em trazer Jesus como descendente de Davi. Porque ele, como antes era odiado por seus próprios irmãos, porque trabalhava para Roma, agora, depois de convertido, já tendo andado com Jesus 3 anos e meio, e já tendo passado quase 30, ele está fazendo questão de registrar para ficar para sempre. Para que os judeus, para que os novos convertidos do judaísmo ao cristianismo, os judaizantes que insistiam em carregar coisas do judaísmo, mesmo dizendo que creem em Jesus, os judeus que não queriam aceitar, Mateus está dizendo: eu tenho uma dívida e eu preciso deixar um registro para que os meus irmãos entendam que o Messias prometido já veio. Eles o rejeitaram, crucificaram e até agora não estão entendendo que ele era quem tinha que vir, já veio. Então Mateus, ele vai se dedicar a trazer a referência, já começando pela árvore genealógica. Por quê? Porque para os judeus isso é muito importante. Eles dão muito valor à ascendência e à descendência. Marcos já começa falando de milagre, poder, porque ele escreve para que o Império Romano veja quem é Jesus. Então ele já vem mostrando o milagre, ele já vem encurtando. Mateus não. Mateus, ele faz questão: peraí, eu estou escrevendo para os judeus, como é que eu vou chamar a atenção dos judeus? Eu já tenho que começar com algo que eles dão valor: genealogia. Aí ele quer provar para os judeus que Jesus é quem é, o descendente de Abraão e de Davi. O verso 1 já começa falando: livro da genealogia de Jesus, o descendente de Davi, o descendente de Abraão. Com isso, imagina um judeu lendo aquilo, ele já tem a atenção presa: peraí, o que Mateus escreveu aqui? Aí ele vai começar a ler: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e a genealogia segue. Quando a gente para pensar quais são as maiores figuras, pelo menos 3 grandes figuras icônicas e emblemáticas no meio dos judeus, dos antigos hebreus, quem pode dizer aí? Abraão, Moisés, Davi. Porque Elias, Eliseu são marcantes, Josué é impactante, muitos outros. Mas se você for parar para analisar e for colocar, vamos dizer na nossa linguagem hoje, top 3 para os judeus. Eles vão falar Abraão porque é o pai da fé, o patriarca, o que começou. Moisés, o libertador, o legislador, que Deus entregou a lei. E Davi, o maior rei da história de Israel. Então, veja que a preocupação de Mateus já é dizer: peraí, eu tenho que mostrar que Jesus vem da descendência de Abraão, da descendência de Davi, para que eles entendam e vejam a importância que isso tem. E ele vai também mostrar, ao decorrer do livro de Mateus, sabe o que ele vai mostrar? É como se Jesus fosse, entre aspas, o novo Moisés. Como assim? Lembra em Deuteronômio 18:15? O próprio Moisés falou: vai chegar o tempo que Deus vai enviar
um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Ou seja, 1400 anos a 1500, Moisés já estava profetizando que Jesus viria e o povo teria que passar a dar ouvidos a Cristo. O próprio Moisés já tinha profetizado, como Jacó também já tinha dito, que deveríamos ouvir o enviado, Siloé. Então, quando dizemos que ele é... Mateus está tentando mostrar, ele é um novo Moisés, é como quem diz, ele é o verdadeiro e novo legislador, que está trazendo a nova aliança, porque tudo vai se cumprir nele. Ele cumpre a antiga aliança nele, e a partir dele a gente entra na verdadeira aliança eterna que Deus já tinha para o seu povo. Interessante, quer ver algumas semelhanças? Moisés, quando vai libertar o povo, e vai acontecer o êxodo, ele está saindo de que nação? Egito. Mishraim, Grande Egito. Jesus é um bebê e vai fugir e vai ficar onde? No Egito. E depois vai sair de lá, podendo alcançar a liberdade, porque Herodes o Grande morreu, mas aí Herodes Arquelau, o substituto, está vivo. José é informado por sonho e não fica ali, e depois volta para Galiléia, para sua terra natal. Então Jesus também, aí vem do Egito. Quer ver alguma semelhança? Quando sai do Egito, Moisés atravessa e passa por dentro de um mar com o povo, só que a pés enxuto, tem água envolvida. Jesus, ele vai passar pelas águas do Jordão. Depois que Moisés está com o povo e passa pelo Mar Vermelho, eles vão entrar onde agora? Vão passar por onde? Deserto? Pelo deserto. E Jesus, quando sai do batismo, o Espírito Santo leva ele para onde? Deserto. E no deserto, Moisés com o povo ficou 40 anos. E Jesus no deserto? 40 dias. É verdade. É ou não é? E aí, olha que interessante. Moisés está no meio do deserto, sobe a montanha para receber as tábuas da lei, os mandamentos. E Jesus, quando também vai manifestar seu ministério, onde ele sobe? No alto de uma montanha, Mateus 5, 6 e 7. E do alto da montanha ele vai trazer o verdadeiro fundamento do reino. Bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito. E aí, para a gente finalizar na semelhança, no paralelismo, Moisés, o seu primeiro grande sinal público, a primeira praga dentre as 10, o que ele fez? Água em vinho. Transformou a água em sangue, Rio Nilo. E Jesus, o primeiro milagre, bodas de Caná da Galiléia, transformou a água em vinho. São semelhanças mostrando para a gente que Deus, ele não erra, e nada que Deus faz ao longo da história está solto. Com Deus não tem fio solto nem ponta sem nó. Por que clama também? Essas motos barulhentas são terríveis. Mas veja bem. Só que Hebreus 3, por exemplo, diz que Jesus é maior do que Moisés. As semelhanças são para mostrar Deus sempre tendo cuidado ao longo da história para ver se o povo dele enxerga e entende. E aí Mateus se esmera para mostrar, olha, Jesus já veio. Ele é o verdadeiro sentido de toda a escritura, de Deus ali com o seu povo Israel. Ele já veio e se manifestou. E aí, olha que interessante. O texto vai falar de mulheres na genealogia. Coisas que não são comuns. Você pega as genealogias, você não vê nome de mulher, você só vê homem. Até no dia de Jesus, quando vai fazer a contagem lá, multiplicou pães e peixes. Tinham 5.000 homens, mas não contando as mulheres e nem as crianças. Mas aqui na genealogia que Mateus traz, tem o nome de 5 mulheres, pelo menos. Já quebrando um paradigma. Porque se aquele mundo patriarcal, que só valorizava o homem, ele está mostrando em Cristo, a valorização é para todos, é para o ser humano. Cristo vai ter até discípulas. Lê Lucas 8. Eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. Lucas capítulo 8. Quando Jesus ressuscita, quem é a primeira pessoa que vê ele ressurreto? Maria Madalena. Então, Jesus vem quebrando. Aí o leproso não pode ter contato, porque a lei diz que vai tornar tudo impuro. Aí o leproso vinha, Jesus já vem cá. Senhor, se quiseres pode purificar-me. Eu quero, seja limpo agora. Cheio de compaixão. A mulher com fluxo não pode. A mulher chega e toca e recebe virtude. Porque Jesus é diferente. Jesus é o Senhor para além dos dogmas, para além dos costumes, para além dos estabelecimentos
que o homem definiu e que a lei de pedra tinha determinado. Jesus está dizendo, essa lei de pedra, ela vem só até aqui. Eu sou a própria pedra viva que desceu do céu para mostrar a lei do evangelho, a lei da liberdade, a lei da vida para vocês. Então esse Mateus, ele se dedica a mostrar o Cristo descendente de Davi, o Messias, tá? Ele é aquele que é, entre aspas, o novo Moisés. Ele é o descendente de Abraão, é o descendente de Davi, é o Cristo. Mas aí, olha que interessante, Mateus 1:23, quem pode ler aí? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Olha que interessante, essa profecia de quem? Do profeta messiânico, Isaías. profeta Isaías. Isaías vai profetizar cerca de 800 antes, dizendo, a virgem vai conceber e vai dar luz a um filho. Aqui Mateus está trazendo isso. Veja, o Evangelho segundo Mateus, dentre os 4 evangelhos, é o que mais vai trazer as profecias do Antigo Testamento. Se você fizer um estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus é aquele que traz mais as referências da antiga aliança, dos profetas, porque exatamente ele está preocupado em mostrar para os judeus. O que o judeu valoriza? A lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles é a grande lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou no nome original, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra, Bamidbar e Davarim. Então, ele quer mostrar para os seus irmãos, olha, aqui estão as referências, veja como a própria lei que vocês acreditam queria dizer isso. E quando ele fala que em Jesus está se cumprindo a palavra de que ele é o Emanuel, ele está mostrando, entre aspas, ele é o novo Moisés, ele é filho de Davi, mas na verdade ele é Deus conosco. Aleluia. Ele é maior do que Davi, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Isaías, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que qualquer lei, ele é o próprio Emanuel. Então a ênfase não é só mostrar, é o descendente humano de Davi, é o descendente humano de Abraão, é o novo Moisés legislando, não. Principalmente ele é o próprio Deus encarnado no meio de nós. Assim começa a nova aliança. A nova aliança não podia começar com outro livro que não fosse Mateus, porque é fazendo essa distinção, mas trazendo pelo próprio caminho hebreu, judaico. Ele não usa outras linhas, ele vem trazendo a própria antiga aliança para mostrar que ela já apontava para uma nova aliança que seria eterna, para que aqueles homens e mulheres pudessem entender, realmente o Cristo esteve em nosso meio e foi crucificado por nós. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Só que até hoje a grande maioria dos judeus estão esperando o Messias vir. E ele vai vir, não vai? De novo? Só que agora ele já não vem mais como Salvador, mas ele vem como? Ele vem como juiz. Então, para a gente entender esse raciocínio e não precisar ir muito longe, a nova aliança que a gente precisa focar nela, o livro de Mateus tem esse objetivo de mostrar muitas vezes que ele é o Messias, o enviado, o rei. Por isso que você vai ver ao longo do Evangelho, muitas vezes, são dezenas de vezes a expressão Jesus, filho de Davi. Porque, interessante, se a gente pular já a genealogia alguns versículos, vamos lá para o verso 17. Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha isso que interessante. Aqui de Mateus 1, verso 1 ao 17, se dedica a mostrar, já de início, esse Cristo, o Messias. Depois a gente vai ver a narrativa do nascimento e tudo mais. Esse verso 17, ele meio que encerra esse contexto, mas veja que tem uma repetição. Ele faz questão de repetir que
De Abraão a Davi, são 14 gerações. Veja ele enfatizando Abraão e Davi de novo, que são as principais figuras da árvore genealógica de Jesus. Moisés não é da árvore genealógica de Jesus, porque Moisés ele é descendente de outra tribo. Quem lembra aqui? Hã? Não, de Judá é Abraão. Abraão, na verdade, é bisavô de Judá. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de Judá. Moisés é da tribo de Levi. Exatamente. Como seu irmão Arão. Então Jesus não vem da descendência de Moisés, certo? Ele vem da descendência de Abraão. Davi vem da mesma genealogia de Abraão, que passa por Judá, que chega em Davi, chega em Jesus. Então, Moisés até entra na questão por causa da lei, é o grande libertador do povo. Mas veja que Mateus está insistindo, começou falando, ele é filho de Davi, é filho de Abraão. E no verso 17 ele está fazendo questão de enfatizar. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi ao cativeiro na Babilônia são 14. E da Babilônia até Cristo são 14. Só que a gente vai fechar esse entendimento aqui para a próxima sexta a gente continuar em nome de Jesus. Se você for analisar a distância de tempo entre Abraão e Davi, que dá mais ou menos 1000 anos, ou 800 anos mais ou menos de distância, não é a mesma distância que dá de Davi até o cativeiro na Babilônia. De Davi até o cativeiro na Babilônia, dá mais ou menos uns 600 anos, é muito. 1000 anos antes de Jesus e o cativeiro é mais ou menos 600. Começa ali no início dos anos 600, vai vindo para os anos 500, porque a contagem é regressiva antes de Cristo. Então dá mais ou menos uns 400 e poucos anos, 500. Já não é a mesma distância de Abraão a Davi. De Abraão a Davi é mais distante do que de Davi a Babilônia. E da Babilônia a Jesus, dá mais ou menos isso também, uns 500 e poucos anos. Mesma distância mais ou menos de Davi ao exílio. Um pouco mais, um pouco menos. Só que você vê que não bate perfeitamente os cálculos. Só que Mateus está dizendo, é 14, 14 e 14. E se você também for analisar como se contavam gerações no mundo antigo, muitas décadas passadas se contavam geração como 40 anos, outros contavam geração como 70. Só que em nenhuma matemática você consegue chegar num valor que mostra, são 14 gerações, porque o número é simbólico, ele não é literal. Aí a gente precisa entender, muita coisa a gente só vai entender no Evangelho, conhecendo um pouco da tradição judaica. Porque foi escrito por judeus no meio da nação judaica com a tradição deles. Então a gente precisa entender a cabeça daquela época, o costume e a cultura, para a gente extrair o verdadeiro ensinamento e também saber trazer a aplicação disso para a nossa vida. O que o 14 significa nesse contexto, já que ele não é literal? Se você pegar o nome de Davi no hebraico, o nome de Davi, ele dá 14 no somatório. Porque pra gente no português não tem D no final. D-A-V-I. Mas no original é D-A-V-I-D. E no hebraico não se usa vogal, só se usa consoante. Então seria D, V, D, Dalet, Vav, Dalet no hebraico. Existem depois os sinais massoréticos que foram criados para poderem valer como vogais. Só que o nome original de Davi no hebraico, que é o idioma da vida de Davi, do tempo de Davi, lembrando que o Novo Testamento é escrito em grego. O Antigo é escrito em hebraico e tem pequenas partes em aramaico. Porém, o nome de Davi é um nome hebraico, certo? A Antiga Aliança é escrita também em hebraico. Então o nome de Davi é Dalet, Vav, Dalet, DVD. E no hebraico, cada letra também representa um número. A letra D, que é Dalet, vale o número 4. A letra V, que é Vav, vale 6. Aí repete a letra D no final, que é Dalet 4. 4 mais 6? 10. E 10 mais 4? 14. Você entende o que ele está dizendo? As gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi a Babilônia, 14. Da Babilônia a Cristo, 14. Ele está mostrando
Ele está centralizando o nome de Davi como referência de uma geração para outra, porque Davi é a figura central. Jesus, filho de Davi, Jesus, descendente do rei Davi. O que Mateus está querendo mostrar para eles é, independente das gerações e dos tempos, sempre houve um apontamento central, mas que na verdade é para falar do descendente de Davi, não do Davi em si mesmo. Aí, olha que interessante, a gente ainda vai chegar lá em Mateus. Tem uma certa feita que os religiosos estão discutindo por bobeira. Aí Jesus vai dizer assim, vai perguntar: quem as escrituras dizem de quem o Cristo é filho? O que eles vão responder? De Davi. Aí Jesus vai usar a própria escritura para fazer eles ficarem com um grilo na cabeça. Ele vai dizer: como que pode o Cristo ser filho de Davi se o próprio Davi disse? Aí Jesus vai citar o Salmo 110. Quem pode abrir rapidinho? Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse Salmo de Davi tem 1000 anos antes de Cristo. Jesus, o próprio Cristo, que Davi está profetizando no Salmo, vai citar esse Salmo para os fariseus e para os saduceus. Como que o Cristo pode ser filho de Davi, se o próprio Davi no Salmo disse: o Senhor disse ao meu Senhor. Vou repetir isso aqui. O Salmo 110 é Davi dizendo, 1000 anos antes de Jesus vir na terra: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que Davi estava dizendo 1000 anos antes? O Senhor, Pai, Jeová, disse ao meu Senhor, Jesus o Cristo: assenta-te à minha direita. Ele está dizendo, o Pai disse para o Filho, ele está chamando o Cristo de Senhor dele, antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus vir. Quem entendeu isso aqui? Quando Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, ele está dizendo, o Deus Pai disse ao meu Senhor Jesus. 1000 anos antes, Davi está sendo usado para dizer que o Jesus que viria da descendência dele, na verdade não é filho dele, é Senhor sobre ele. Meu Deus do céu, isso é tremendo. E o próprio Jesus fala isso para os religiosos. Como é que o Cristo pode ser? Vocês conhecem a Escritura, não conhecem? Somos doutores, somos de blá, blá. Então, como ele pode ser o filho de Davi? É claro que é filho no sentido de vir da mesma genealogia, na linhagem humana, ele é um descendente. Mas na verdade ele é o Cristo acima de Davi, porque ele é o próprio Criador. João 1 não vai dizer, Enahen rologos, kai rologos, anaproston teon, kai teos em rologos. No princípio, Cristo Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por ele quem? Por Deus. Por Jesus, o Cristo. No princípio, Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Cristo. E nada foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele está mostrando, Jesus é a manifestação humana do Cristo que sempre foi Deus, junto ao Pai. No princípio não está, façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Olha que interessante. Jesus está mostrando para aqueles que se achavam intérpretes da lei sabidos, que sempre tentavam fazer ele ficar em maus lençóis. Ele está dizendo, o próprio Davi profetizou 1000 anos antes desse dia aqui que a gente está conversando, que eu sou o Senhor dele. Como vocês podem achar que o Cristo é filho de Davi? Quem entendeu a dimensão disso? Isso é profundo. Por isso que Mateus está dizendo, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Isso é tremendo. Então aqui quando mostra 14, 14, 14, é para centralizar a figura de Davi, mas entendendo que Davi, ele é na verdade servo do Senhor Jesus, como ele mesmo profetizou 1000 anos antes. Em João 8, Jesus também não fala para os fariseus, eles estão batendo no peito, nós somos filhos de Abraão. Tentaram matar a mulher no templo, a pedrada. Aí Jesus vai
todo mundo vai embora, a mulher não peque mais, aí o contexto segue. Lá na frente eles estão dizendo, somos filhos de Abraão. Ele vai falar, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iam querer me matar, vocês são filhos do diabo. Aí mais à frente, João 8, vocês vão ver que ele vai dizer assim, ó, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Como é que pode? Abraão, 2000 anos antes de Jesus, Jesus está dizendo, Abraão, há 2000 anos atrás, já contemplou os meus dias e ficou feliz. Ele diz, Davi 1000 anos antes disse que eu sou o Senhor dele. Abraão, 2000 anos antes de mim, já estava me vendo na terra e saltando de alegria. Só que ele lamentava porque ele ia viver na mesma geração que eu. Mas ele já vislumbrava que o Messias viria. Olha como isso é tremendo. Aí eles vão dizer, tu não tem nem 50 anos? Como pode ter visto Abraão? Aí ele vai dizer, em verdade, isso aqui é para tremer a alma. Em verdade eu vos digo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o Cristo que continua sendo Deus no nosso meio. A nova aliança começa com esse impacto, com esse poder, gente. Aí a gente tem que entender que Jesus é esse tremendo que está no controle de tudo, criou tudo. Quem é Abraão, quem é Davi? São só pessoas que na geração dele, Deus deu ciência para eles. Um dia Deus vai vir na terra na pessoa de Jesus. Eu não vou estar nessa geração, mas caramba, quando ele vir vai ser uma alegria. 2000 anos antes, quando ele vai entregar seu filho Isaac, quando ele vai descer o cutelo, aí ele vai, Abraão, o anjo vai falar, Abraão, não. Abraão cria no Deus que ressuscita mortos, diz na carta aos Romanos, diz Hebreus. Ou seja, Abraão tinha certeza, ainda que eu mate Isaac aqui, o Cristo que vai vir é poderoso para ressuscitá-lo, e ele estará vivo para sempre. Ele pode até ressuscitar Isaac aqui agora, depois que eu passar o machado, mas ainda que não seja agora, a promessa é que o Cristo ressuscitará dos mortos, e assim poderá ressuscitar todos quantos fizerem parte dessa família. Isso é profundo, meu Deus do céu. Isso é evangelho. E eu lamento muito que estão pregando por aí coisas tão banais e fúteis, tantas bobeiras, enquanto a palavra está nos chamando para uma dimensão de entendimento muito além, para a gente mergulhar nesse Cristo e dizer, que é isso? Esse é o meu Cristo. E aí você está no meio de um vale, num deserto, uma dor, e você está cheio dessa consciência, e fala, que é isso? É o meu Cristo que Abraão há 2000 anos já estava vendo, que Davi já estava vendo. Ele já veio, já cumpriu tudo, eu estou aqui agora já com a geração toda cumprida, com o sacrifício feito, ele já morreu, já ressuscitou, derramou a plenitude do seu Espírito em mim. Eu vou ficar nesse chão? Eu vou ficar cabisbaixo? Eu vou retroceder? Eu vou negar? Eu vou viver o que? Para quem eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna, pelo amor de Deus. Esse é o Cristo vivo. Como não se apaixonar por isso? Como não se entregar a isso? Não tem como. Aí você entende, né? Azevedo está lá, ó, é dor, é isso, é aquilo. E eu quero fazer a obra do meu Deus. João capítulo 4, Senhor, come um pouco. Fomos lá na cidade para buscar comida e tu não come? Jesus falou, não, era você só ia lá porque vocês iam atrapalhar minha conversa com a mulher samaritana, né? Vamos parafrasear aqui. Aí vocês voltam, Senhor, tu não come há muito tempo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, meu Deus do céu. Que Jesus é esse? E aí a gente finaliza. Por que 14? Quando a gente fala da tradição judaica, crente não crê em numerologia, óbvio. Mas a gente aprende da tradição judaica que trabalhava com números para a gente compreender o sentido da palavra. Ele repete também 3 vezes o número 14. De Abraão a Davi, 14. De Davi a Babilônia, 14. Da Babilônia a Cristo, 14. O 14 já entendemos. E por que fala 3 vezes? Porque na tradição judaica, o número 3... é para falar de algo que está completo, que é grande, que é poderoso, só que tem algo que é maior, é algo que está acima daquilo que é. Você vai entender aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para você entender, na prática, para não ficar embolado. Nos dias de João no Apocalipse, o imperador era Domiciano, e ele era considerado
a ressurreição de Nero, não porque era reencarnação, ele era tido como o novo Nero daquela geração. Nero morreu por volta do ano 68 depois de Cristo. Antes disso foi responsável pela morte de apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. E aí, já lá nos anos 90, no final do primeiro século, Domiciano era tido como o novo Nero, porque ele era tão cruel quanto Nero, só que ele era mais cruel ainda. Por isso que tem na Bíblia o número da besta, 666, 3 vezes o 6. Por quê? O número 6 é o dia que o homem foi criado, lá atrás, no 6º dia. Só que como o homem caiu e pecou, o 6 ficou atribuído como algo negativo. O 7 é a plenitude, a perfeição, o número de Deus. O 6 é o número do homem. O texto fala em Apocalipse, 666 é número de homem, está escrito. Então eles atribuíam, João estava falando de uma forma codificada, para que se a carta caísse em mãos erradas, os irmãos entendiam a linguagem, mas os de fora não. Só que o imperador naquele tempo era Domiciano, a besta daquela geração. 666. Mas por que 3 vezes? Porque ele é um novo Nero, só que pior do que Nero. Então o 3 aponta para alguém que é pior. Ele é comparado a alguém, só que ele é maior do que aquele alguém, seja para bem ou seja para mal. Vocês estão entendendo isso? Seja para bem ou seja para mal. Então, quando Mateus está usando a linguagem para falar do 14 3 vezes, ele está mostrando 14 é o número que dá o nome de Davi. Por que 3 vezes? Porque eu estou falando do descendente de Davi, que é parecido, é semelhante à da genealogia dele, só que maior do que ele. Você entendeu isso? Assim como 666 fala Domiciano, Nero redivivo. É um novo Nero, só que pior do que Nero. Aí Mateus está dizendo 14, 14, 14, 3 vezes. É o nome de Davi, só que o descendente dele é superior a ele. Assim como ele é superior a Moisés, assim como a nova aliança, ou o novo testamento, ou o novo pacto, é superior ao antigo. É o que Jesus falou. O próprio Davi disse que eu sou Senhor dele 1000 anos atrás. Esse é o poderoso Novo Testamento, já começa dessa forma. E aí você vê, caramba, eu passo por essa genealogia, às vezes nem quero ler. Tá vendo o que está numa genealogia? Isso porque a gente foi logo para o 17. Porque se eu for mostrar ali Manassés e falar de cada um que está ali, a gente só nessa genealogia a gente gasta dias. Isso é para a gente valorizar cada palavra que está aqui, principalmente nos evangelhos. Hoje a gente vai encerrar com essa meditação do Cristo, que é maior do que nossas fraquezas, lembra do clamor de Bartimeu, que é limitado? Lembra de Natanael, que é inteligente, mas tem limite? Só que Jesus sabe, Jesus compreende, ele é maior que nossas fraquezas, ele é maior que nossas falhas, ele é maior que nossas quedas, ele é maior que nossos pecados, ele é maior que os nossos momentos. Ele é o verdadeiro Senhor, que podendo abrir mão e desistir de nós, ele está dizendo, não, eu te escolhi, não foi para te descartar. Lembra, avisa para os apóstolos, para os discípulos e para Pedro. Por que o nome de Pedro está específico? Porque Pedro estava triste, Pedro negou 3 vezes, Pedro está deprimido. Então Jesus fala, avisa aos discípulos e a Pedro, para mostrar, fala para Pedro que eu falei o nome dele, para ele entender que eu já o perdoei, para ele entender que eu já tinha até avisado que ele me negaria. Ele é que estava achando que não, ele é que estava dizendo, mas eu já sabia. Se Judas não tivesse se precipitado, também teria perdão, porque se Pedro teve, por que Judas não teria? Jesus não veio para condenar, nem para destruir, ele veio para salvar. Por isso que quando Tiago e João estão dizendo, Senhor, quer que mandemos que caia fogo do céu e consuma os samaritanos, porque não te receberam? Ele vai dizer, vocês não sabem de que espírito são. Eu, filho do homem, não vim para destruir as almas, mas vim para salvar as almas dos homens. João 3,16, para que não pereça a vida. A sequência. Jesus não veio para quê? Para condenar, mas veio para salvar. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Mas a gente está aqui com a palavra de salvação, primeiro, que nos alimenta, que nos renova, que nos fortalece, que nos reedifica, que nos reestrutura, que nos abaliza, que nos fortifica agora. É palavra viva, não é letra morta num papel, é a própria vida do Senhor Jesus aqui entre nós. É o verbo que se fez carne, é a palavra que cria e que sustenta o universo e todas as coisas, está no nosso meio, ressuscitou dentre os mortos e através da nossa vida vai fazer
fazer em muitas casas, em muitas gerações, porque gerações vêm, gerações vão, mas o Senhor é Deus de eternidade em eternidade, como diz o Salmo de Moisés, número 90. De geração em geração vai passando, mas Tu és Deus de eternidade em eternidade, em todas as gerações. O Cristo não mudou, Ele é o mesmo, Ele já cumpriu todo o nosso pecado, já levou sobre si e nos deu a vitória pelo Seu sangue. Vamos ficar de pé aplaudindo ao Senhor da glória, o nosso maravilhoso Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. Estamos vendo a importância de estudarmos a Escritura. A importância de nos aprofundarmos no Evangelho. Vamos finalizar. Senhor, muito obrigado. A Tua graça nos basta. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantas vezes nós nos cobramos demais, ou muitas vezes nós deixamos correr frouxo demais. Nos dê a graça de encontrarmos o lugar do equilíbrio e da moderação, porque foi isso que Paulo disse a Timóteo. Por isto eu te admoesto, eu te chamo a atenção, não para te matar, mas para te gerar vida. Eu te exorto, para que tu reavivas o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor não nos tem dado espírito de medo ou covardia, mas de poder, amor e moderação. Às vezes nos cobramos demais, ou às vezes nos cobramos de menos. Senhor, abre os nossos olhos para compreendermos quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Jesus que tanto nos ama. Que amor é esse desse Jesus, que se tornou o Emanuel, o Deus conosco, que se esvaziou da sua glória, que decidiu descer do céu, não precisando de nós para nada, mas decidiu, que simplesmente escolheu fazer a vontade do Senhor em obediência ao Pai, e se tornando servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, ó Senhor Jesus da glória, por tudo isso que tens feito em nossa vida. Coloque a mão no seu coração e termine você falando com esse Cristo de quem você ouviu agora. O quão Ele é maravilhoso, o quão Ele é surpreendente, o quão Ele é revelador, o quão Ele contém riquezas que às vezes estão diante dos nossos olhos e a gente aqui não está vendo. Senhor, obrigado, que ninguém saia daqui com nenhuma dúvida, mas que Tu faça todos compreenderem as Tuas Escrituras. Abre o entendimento do Seu povo, faz a Tua obra poderosa se multiplicar e usa eles como multiplicadores dessa graça. Porque o que Tu começa na nossa vida, Tu não termina na nossa vida no sentido de ficar só para nós. Tu completa a boa obra em nós, usando as nossas vidas para sermos bênção na vida de tantos outros. Como foi a nossa irmã usada aqui na simplicidade, mas falou o Teu Evangelho com graça e amor. Como todos aqui se expressaram com simplicidade, com amor e inspirados por Ti. Não precisa de muita coisa. Tu é Deus que faz com uma palavra, às vezes um abraço, às vezes um sorriso, uma atenção. Tu usa a nossa vida para libertar pessoas. Muito obrigado. Encoraja, dá ousadia, intrepidez espiritual, porque agora estamos aqui, Senhor, em poucos números, mas o Senhor está olhando para cada coração e sabe que valor e que amor Tu tem por cada vida. E Tu sabe qual o potencial da Tua presença em nós. Que não venhamos a desistir quando as multidões quiserem se levantar para dizer que a gente tem que parar, deixar de orar, deixar de continuar a buscar o propósito. Que a gente faça como Bartimeu e clame mais ainda e chame a Tua atenção e faça o Senhor parar. Porque quando o Senhor para, a multidão também para. Quando o Senhor faz aquilo que o Senhor quer, não tem ninguém que possa impedir, porque Tu és Deus e operando o Senhor, quem impedirá?
A multidão só é multidão enquanto tu está permitindo. A voz da multidão só tem poder enquanto tu está deixando. Mas o clamor de Bartimeu faz o Senhor dar um stop na voz da multidão. E a própria multidão que antes dizia para o cego parar, é ela que vai lá e te levanta. O mestre te chama. E aí o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. E Bartimeu voltou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho, glorificando a sua majestade. E o texto diz que todos iam glorificando ao Senhor. É assim que tu faz. O nosso testemunho fará com que até aqueles que antes eram usados contra passem também a glorificar a Deus, porque verão o milagre, verão o testemunho através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Só quem acredita nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Nós temos ali uma mesa de confraternização, tá? Ali dentro tem alguns lanches que a gente vai fazer. Não vai embora sem lanchar, não saia correndo. Sei que agora nós estamos em 9h24. A intenção é terminar até as 9h. Mas a gente teve aquele probleminha inicial. Mas com o tempo, com o passar dos dias, nós vamos conseguir aprimorar, tá bom? E é isso, a gente vai reajustando. Mas o importante é que a gente está aqui fazendo a obra do Senhor de todo o coração. E eu recebo a palavra que você falou. Temos que encher essas cadeiras e botar até mais, em nome de Jesus. Sabe por quê? Imagine quanto mais vidas sendo alcançadas pela palavra de Deus. A gente não está aqui por fama, por lá o terraço está cheio. A gente quer que as vidas se rendam a Jesus. Verdade. Porque são pessoas que estão perecendo. E se Jesus voltar agora? Quantos não vão subir para a glória? Mas enquanto a gente está aqui, vamos ser essas bênçãos para fazer vidas também encontrar esse caminho. Quem foi edificado para a glória de Deus aqui? Veja que cada detalhe ali que a gente não percebe, a gente num versículo às vezes cresce de forma absurda. Por quê? São pérolas que já estão ali. Lembra da parábola? O homem encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, só por causa do tesouro que ele encontrou. Então, a gente cantou, entrego tudo a ti, entregue tudo pelo reino, porque você vai ver o quão vale a pena, porque igual esse tesouro, não tem. Se alguém ficou com dúvida, ou quer perguntar alguma coisa, ou quer anotar alguma coisa, faz isso, não tem problema, pode ser em minha comunhão. Poxa, aquela parte ali, me fala desse negócio de novo. Ou eu quero anotar um negócio que eu me lembrei. É para isso também esse momento, tá? Vamos ficar à vontade que vai subir o refrigerante, um suco ali. Deus abençoe, tá? Em nome. O importante é não sair com dúvida e a gente conversar mesmo, tá? Querendo anotar alguma coisa, a gente rever tudo. Você falou de Mateus, né? Mateus foi o único lá na multiplicação dos pães e dos peixes que fala 5.000 homens, né? Mateus é o único que detalha as mulheres, fora mulheres e crianças. Que eles escrevem para os judeus, né? Então, detalhe, bota esse detalhe. Lucas, Marcos e João não tem esse detalhe. Mateus tem. Boa percepção. E aí a gente vê como que tudo na Escritura tem o seu propósito.